de Deus, Recording is on. grave. Aceitem aí a gravação. Boas-vindas para quem estiver assistindo isso depois e boas-vindas para quem está aqui agora. Eu quero só esclarecer uma coisa, tem gente nova aqui na nossa reunião, né? Quem é o Espírito Santo para um curso em milagres? Me veio muito forte de falar isso agora. Nós daqui a pouco vamos fazer a nossa respiração, um centramento, né? E hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, que me veio uma inspiração também de fazer diferente. Mas antes da gente meditar, quem é o Espírito Santo, né? Eu resisti muito, foram, mais de um ano resistindo com essa ideia da palavra. Eu ficava presa na questão da palavra Deus, a palavra, principalmente Deus e Espírito Santo, porque eu venho do meio evangélico e eu tive experiências muito ruins nesse meio, mas hoje eu já também, não é que eu ressignifiquei, eu olho de outra forma para tudo que foi, sabe assim, eu olho para tudo que foi do jeito que foi e aceito. Foi a minha história, foi assim que foi. Foi assim que estava escrito para a Luciana experienciar. Ser evangélica, nascer na família evangélica. E aprendi a entender, enxergar e aceitar o que de bom teve nisso. E teve muita coisa boa. Enquanto eu negava, eu não conseguia enxergar as coisas maravilhosas. E aí, depois que tudo isso se assentou dentro de mim, e graças aos estudos da constelação familiar, que o Bert bate muito nessa tecla de aceitar, e em constelação familiar não tem o termo perdão, mas tem o termo aceitação, e é fantástico porque é complementar. Aqui em Um Curso em Milagres tem o termo perdão, que é totalmente diferente do mundo, e a gente vai falando um pouquinho sobre o que é o perdão para Jesus no curso. Mas o que é o Espírito Santo? Jesus fala que o Espírito Santo é como se... Ele diz o seguinte, em letra maiúscula, a voz de Deus no mundo. A voz de Deus no mundo com V maiúsculo. O que eu entendo isso? O Espírito Santo é como se fosse uma interface. Imagina uma camada. Deus está aqui. E eu, você, todos nós estamos aqui. Nesse meio, esse gap que tem entre Deus, o céu, né, que lá no curso... Ó, o gato. Lá no curso ele chama de céu, que é essa consciência crística que a gente costuma falar. Vou falar consciência crística, que é mais fácil da gente entender o que é céu. Minha mesa está balançando que o gato resolveu zanzar aqui. E aí, o que nos liga com essa consciência de céu, né? É o Espírito Santo, ele é a voz. O curso fala que o Espírito Santo, ele nunca esteve encarnado, é diferente de Jesus, né? Jesus esteve encarnado, então ele sentiu a nível de pele o que é ser humano, o que é estar aqui nesse nível, a gente chama de nível aqui, né? Essa terceira dimensão, esse nível aqui que a gente está. O Espírito Santo não. Ele não encarnou em um corpo, mas o curso diz que ele entende o que é a experiência humana. Então, só dele entender, ele consegue olhar pra gente e eu falo que é uma energia de acolhimento feminina. Vocês sabem que Espírito Santo vem da palavra ruach, que é uma palavra aramaico que designa algo do sexo, do gênero feminino. Ruach é essa voz de Deus, é essa parte mais emocional, mais acolhedora, sabe assim? Então, para mim, vem como muito... A gente chama de Espírito Santo porque o português ele é bem limitado, né? Mas, para mim, é essa energia, sabe? De uma voz feminina que é acolhedora. E aí, você pode falar tudo para ele, para ela. Você pode falar tudo. Então, e quando a Cíntia falou isso, eu entreguei. Para quem que eu entrego? Como entregar? É falar. É tipo assim, eu percebo que é mais ou menos assim. Como que acontece para mim quando eu entrego? Vamos supor que essa lápis lazuli aqui, essa pedra, seja um problema. Uma coisa que tá assim, ó, martelando.
não tô conseguindo resolver, sabe? Não tô conseguindo. Isso aqui, ó, mas já tem tempo, e isso aqui tá aqui, ó. E aí é como se eu pegasse e entregasse. É eu aceitando a minha. Aceitando mesmo as minhas limitações, sabe? Como humano. Porque como humano a gente é sim limitado. Entende? Não é nosso papel como humano resolver tudo. O nosso papel é experienciar. Na verdade, a gente fica com a parte boa da história. Mas a gente quer resolver tudo, controlar tudo. Então, o que eu preciso fazer? Entregar. Entregar é soltar. Entregar é falar assim, olha, eu não consigo resolver isso aqui, resolve para mim. Tó isso aqui. Eu vou entregar para. Você não entrega para qualquer pessoa. Você entrega para quem você confia. Então, soltar, entregar é confiar. Eu confio, então eu entrego. Então, o que é que tá aí, ó, martelando, que você não tá conseguindo resolver? E eu falo mesmo, eu não faço nenhuma cerimônia, ritual, não, é só fechar o olho e falar, olha, não tô dando conta de resolver isso aqui. Não tá dando. Então eu tô cansada de sofrer com isso aqui, eu tô cansada de bater a cabeça sobre isso daqui. Resolve pra mim. É isso, entregar é isso. Uma coisa que eu queria falar também é que, principalmente nós, exatamente, né? Principalmente nós que somos terapeutas e nós que estamos na espiritualidade há um tempo, a gente tem a tendência de ficar tentando encontrar o porquê das coisas. Eu atendo muita terapeuta, bastante. Então, essa coisa de ficar assim, por que eu quero encontrar o porquê que eu não consigo, por exemplo, manifestar dinheiro? Por que eu não consigo encontrar um relacionamento? Por que eu tô repetindo esse ciclo? Por que eu não sei o que, não sei o que lá? A gente fica muito tempo olhando para o problema. Sabe assim, tentando encontrar a solução. E quanto mais você olha para o problema, mais foco e atenção você está dando para esse problema. Então, como seria entregar? Entende? Soltar. Mas não é que você não vai fazer nada. É que é diferente de você ficar se esforçando para fazer algo e você fazer algo inspirado. Você fazer algo direcionado. Tem diferença entre fazer que vem do esforço e o fazer que vem de uma inspiração, da confiança, de saber que eu entreguei para a pessoa certa e que não sou eu quem vou fazer as coisas aparecerem do nada. Como diz Neville Goddard, tudo já está feito. Toda a criação, nós não criamos nada. Tudo já está feito. A gente se conecta e atrai por ressonância as coisas que a gente precisa. Quando a gente solta, não quando a gente agarra, quando a gente tenta controlar. Entende? Então, de repente, ficar olhando e tentando encontrar o porquê do problema faz o problema permanecer se repetindo. Porque eu estou dando atenção àquilo. Então, eu vou e faço uma constelação familiar com a fulana, com a beltrana e com a ciclana. Cada uma deu um resultado. Aí eu vou e faço uma apometria, e é o que eu vendo essas coisas, então eu nem deveria estar falando isso, mas escuta só, vem aqui que eu sei o que eu tô falando. Aí eu vou e eu faço um jogo de búzios, eu faço um mapa, não sei do que, não sei o que lá, e eu fico procurando divórcio energético, e nananã, e nananã. Só que você tá dando energia, né? Porque foco e atenção é energia. Você tá dando mais foco, mais atenção e mais energia para o que você não quer.
entende? Tentando encontrar o porquê da questão. E eu lembrei disso porque a Cíntia falou, né? Não importa o porquê. É a realidade que você quer? Não. Então, eu quero fazer outra escolha. E no Curso em Milagres, várias vezes, Jesus, ao longo do texto, ele fala: escolhe outra vez. Ah, você criou isso aqui? Que bom que você está criando merda. Que bom que tu tá criando merda. Significa que você é criador. Ok, você tá criando. Só que você tá criando algo negativo. Tudo bem. Escolhe outra vez. Vamos criar algo novo? Porque não existe o ontem. Não existe o passado. Só existe o aqui e o agora. Então, aqui e agora, eu começo a criar algo novo. Só que tem um detalhe, não é instantâneo. Às vezes é. Já teve situações de eu criar coisas instantâneas. Quando a coisa é pequena, é mais fácil de criar. Como, por exemplo, desejar comer uma coisa, o seu marido, sem saber, vem da rua e traz aquela coisa. Às vezes a gente cria algo instantâneo. Já aconteceu de eu pensar, nossa, eu tenho que pagar uma conta hoje, porque eu tinha esquecido, e a cliente pega e pá, me manda o dinheiro. Já aconteceu comigo, instantâneo, várias vezes. Mas quanto maior é aquilo que você precisa se conectar, mais tempo leva. Que tempo é esse? É o tempo da terceira dimensão, porque as coisas aqui são densas, são físicas. Se é fé, olha, Lili, não é fé. Não precisa ter fé naquilo que você tem certeza. Entende a diferença? Não precisa ter fé naquilo que você tem certeza. Quando você entrega, você não precisa, não, eu vou entregar porque eu vou ter fé que o eu superior, né, esse Espírito Santo, esse divino, a fonte criadora, eu vou ter fé que vai resolver isso para mim. Não faz sentido. Eu vou entregar porque eu sei, porque eu tenho certeza, entende? Teria a ver com o fato de a gente acreditar na mente equivocada que um milagre é mais difícil que o outro? Sim, tem. Eu acho que chama escala de milagres. Escala de dificuldade em milagres. Quer ver? Eu vou até em tempo real, porque a gente aqui é tecnológica. Escala de dificuldade em milagres em o 100. Eu já li umas 3 vezes em 3 textos diferentes. Em um curso em milagres, a resposta é direta. Não existe escala de dificuldade. O primeiro dos princípios do milagre afirma categoricamente que não há ordem de dificuldade em milagres. Vamos lá no texto, porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. É o capítulo 1, Significado dos Milagres. Eu vou transmitir aí para vocês. Quem está com o livro na mão quiser pode abrir, nós estamos igual na igreja. Irmãos, abram a palavra de Deus no capítulo. Nossa, tem tanta coisa aberta. Ó, deixa eu. Não consigo aumentar. Esse site eu não consigo aumentar. Eu vou marcar aqui, ó. Então, ó, capítulo 1, Significado dos Milagres, Princípio dos Milagres. Não há ordem de dificuldade em milagres. Um não é mais difícil, nem maior, nem menor do que o outro. Todos são o mesmo. Todas as expressões de amor são máximas. A gente pode ler, porque essa parte a gente não leu no começo, né? A gente pode ler depois com calma, explicando cada trechinho. Eu não sei se deu para ver. Eu não sei se deu para vocês verem. Aqui, na inteligência artificial, ele diz o seguinte: o livro ensina que todos os milagres são expressões de amor da mesma magnitude, ou seja, é a mesma fonte criadora.
A aparente diferença de peso, gravidade ou tamanho dos problemas existe apenas na nossa percepção humana baseada em quem? No ego. O ego como filtro, né? Ele filtra as coisas. Então, ele que decide o que é mais difícil, mais fácil, maior, menor de se acessar. Deixa eu ver se alguém comentou. Ah, conseguiram ver, né? Entendeu? Fez sentido, Cíntia? Depois, dá uma lida aí e a gente pode fazer um dia só sobre esse texto. Que tudo que eu anotei aqui já desapareceu. Vamos respirar um pouquinho? Quem tiver com o pé, alguma parte do corpo presa, né? Solta os pés. Nós vamos fazer uma meditação um pouquinho diferente. Deixa eu colar aqui para eu não perder a ordem. Se tiver, descruza, né? Descruza, solta os ombros. Respira. Imagina que você está sentada numa sala de cinema, sozinha. Você pode imaginar como que é essa cadeira. Sabe aquelas cadeiras de cinema antigas que eram umas poltronas vermelhas de couro? Bem confortável. Na sua frente tem uma tela branca. E fica observando o que aparece nessa tela branca. A mente vai perceber que você está olhando para dentro agora. Quando a gente fecha os olhos e respira, a gente tira a atenção do mundo externo e a gente está olhando para dentro. Para quem? Para o ego. E aí a mente, ela começa a criar imagens para nos distrair. E vai aparecer todo tipo de imagem, vai aparecer principalmente preocupações que você teve essa semana, que você teve nesse dia, coisas que alguém falou, geralmente coisas que a gente está tentando controlar, coisas que a gente não quer que aconteça, que a gente está evitando. Então, a nossa tentativa é controlar, tentar controlar as coisas, as pessoas. A mente traz preocupações, angústias. E às vezes a mente traz apenas bobagens, preocupações, se você fechou a porta, se você deixou o carro aberto. E aí você faz um exercício de limpar a tela. Como se fosse um apagador, um arrastar para a lixeira. E agora nós vamos fazer uma limpeza e energização através das cores. Nós vamos fazer um tipo de cromoterapia. Eu vou falar as cores que você vai imaginar na tela. Se você tiver dificuldade em formar imagens, em pensar na cor, tem pessoas que quando eu falo assim, pensa no laranja, a pessoa pensa na cor laranja. Na palavra laranja, é para você pensar na cor laranja. Mas se você tiver dificuldade, você pode pensar numa laranja. Quando eu falar vermelho, você pode pensar numa maçã, numa fruta vermelha, na melancia, entende? O importante é que você traga a cor na sua tela mental aí que você está imaginando. Nós vamos começar com o vermelho. Eu quero que você pinte a sua tela de vermelho. Cada cor tem uma ação, cada cor tem um significado e uma ação na nossa mente, no nosso corpo. É cromoterapia. E de forma bem sutil, você vai mudando esse vermelho para um laranja. A sua tela vai mudando para laranja. E vai percebendo qual cor você se sente bem, você se sente melhor.
E o que a cor traz para você. Se você quiser voltar no vermelho, avaliar novamente. O que o vermelho traz para mim, o que eu sinto. E depois muda lentamente, de forma sutil, para o laranja, cor de abóbora. Não pense, apenas observe. Deixa a mente descansar agora. Você não precisa pensar, só sentir. Se não veio nada, não tem problema algum. Não se preocupe, não existe resposta certa e errada. Você não tem que responder nada. Você só tem que sentir o vermelho, sentir o laranja. E agora sentir o amarelo. A sua tela muda sutilmente, faz uma passagem sutil para o amarelo. Apenas perceba o que vem. Esse amarelo, ele vai mudando agora lentamente para o verde. Pinte a sua tela do verde mais claro, verde limão, e vai mudando as cores, os tons de verde. Vai trabalhando os tons de verde. Até chegar no verde mais escuro, o tom folha, verde folha. Continue a respirar. Agora, esse verde ele vai sendo pintado lentamente, já de um tom azulado. Ele vai se azulando. Lembra quando a gente misturava as cores de guache para descobrir as cores a partir da outra cor? Cores primárias, cores terciárias, secundárias. Então, o seu azul também vai mudando de cor. Ele vai mudando para outros tons de azul, até chegar no azul anil. Você pode passar por vários tons de azul, azul céu, azul celeste, um azul mais royal, azul noite, e vai deixando essas cores trabalhar no seu corpo, na sua mente. E esse azul anil, ele vai se tornando violeta. Sabe quando você vai misturando o rosa no azul e ele vai clareando e virando roxo, violeta, roxo, e ele vai clareando. E aí você vai pondo branco e ele vai ficando mais claro. Vai deixando o violeta trabalhar em você, transmutando, trabalhar na sua mente, no seu corpo, nas várias camadas do seu ser. Respira fundo esse violeta. E aí ele vai ficando lilás. E vai ficando rosa. E vai trabalhando os tons de rosa em você, permitindo que essa cor vai sentindo como que o rosa chega em você. Vai permitindo, vai sentindo, vai soltando. Não pense, só sinta. Tá tudo bem se não veio nada, tá tudo bem.
O sentir é algo que a gente tem que trabalhar, porque nós somos seres muito mentais, principalmente as mulheres. Nós nos tornamos muito mentais. E sentir se torna uma arte, algo a ser trabalhado em nós. Porque a gente não sente, a gente pensa. Vai respirando. E esse rosinha vai ficando bem desmaiado, bem clarinho, rosa bebê, até se tornar branco. A sua tela volta a ser branca. E a gente vai voltando. Se alguém quiser compartilhar que sentiu algo em alguma das cores, se lembra de algo. Pode abrir o microfone. Ô Val, abre o microfone. Você estava falando alguma coisa? Não? Você não estava falando nada? Ah, tá. Tudo bem. Eu vou passar rapidamente, só para a gente não passar muito do nosso tempo, um trechinho do texto que eu separei. A gente está lendo numa certa ordem, né? Estamos tentando, em ordem. Deixa eu. Eu estava usando um aplicativo, só que ele sumiu, não sei por que não está aparecendo mais no Google, eu acho que tiraram ele. Eu vou usar um outro, só que esse eu não consigo aumentar o tamanho. Não consigo aumentar. Eu vou só pôr na tela aqui para quem estiver assistindo de casa. É o capítulo 2 do livro, texto, A Separação e a Expiação. Eu vou encontrar depois um outro aplicativo para conseguir transmitir o texto para vocês, porque até no Amazon, quando antes tinha um Curso em Milagres no Amazon, aquele digital, como é que chama o Amazon? Quando você compra ele digitalmente, esqueci o nome agora. Que a gente tem um aplicativo que a gente lê os e-books, Kindle, isso. Eu não consegui achar mais um Curso em Milagres para o Kindle, a versão não tá disponível lá no Amazon, então, senão eu ia comprar ele, porque eu tinha uma versão disponível aqui no Google, e agora não tá mais. Eu queria falar um pouquinho sobre expiação. Uma de vocês me perguntou essa semana, né, o que é a expiação, e aí eu separei aqui, né, para a gente conseguir compreender, né, o que é expiação para o Curso em Milagres, né. Para Jesus, expiação é justamente o oposto do que o mundo acredita que é expiação. Então, nas religiões comuns, essa palavra expiação significa expiar um castigo, né? Expiar uma punição. Então, se você se sente pecador, errado de alguma forma, você precisa fazer algo para remediar isso. Isso chama expiação. Pagar por um pecado, por um erro cometido. Principalmente os católicos têm mais similaridade com esse termo, expiação. Porque no catolicismo, quando você precisa expiar um erro, um pecado, eles passam ali para você fazer tantas Ave Maria com o terço, né? Então você vai contando Ave Maria com as bolinhas do terço, igual a gente faz o Ho'oponopono, né? Com o Japamala, né? E aí você vai expurgar, espiar aquilo de errado que eles falam que você fez, que você está se sentindo culpado, porque a pessoa vai para o confessionário e ela confessa para o padre, um sacerdote, aquilo de errado que ela sentiu que ela fez. E aí ele coloca isso como se fosse uma punição, né? Então, no Curso em Milagres, isso não existe. O termo significa correção do erro.
E esse erro não é um erro físico que você cometeu, é um erro na mente. Expiação em Um Curso em Milagres se refere à mente errada, à mente equivocada. E o principal equívoco da mente é: estou separado de Deus e dos outros. Esse é o maior e principal equívoco, que é a causa da gente precisar de um milagre. E o que é o milagre para o Curso em Milagres? Quando eu finalmente compreendo que não há erros, não há separação, que isso é um equívoco, que eu estou ainda lá unida com Deus, a unificação. E que aqui é o quê? Aqui é uma ilusão. Aqui é uma história sendo contada. É um sonho. O curso fala que é um sonho. Então, o equívoco é pensar. Por isso que eu falei no áudio mais cedo lá no grupo, que a gente tem a sensação que tudo aqui é tão sério. Parece ser tudo muito sério. Nossa, se eu deixar de pagar um boleto, meu Deus, isso é sério. Meu nome vai ficar sujo e vai para o Serasa, ou para o SPC, ou para qualquer outro órgão. Se eu não for trabalhar um dia, vão descontar um dia do meu salário. Então, as coisas tomam proporções grandiosas, né? Porque a gente tem a sensação que tudo aqui é muito sério, porque é tudo real. Ele fala que a expiação é um mecanismo pelo qual a mente é desfeita do seu sistema de pensamento baseado no ego, no medo e na culpa, restaurando a lembrança de que somos amor, estamos unidos em Deus. Isso é a expiação, é esse mecanismo de desfazer esse equívoco de que a gente está separado. Então aqui no texto, né, ele fala o seguinte: as origens da separação. Estender-se é um aspecto fundamental que ele deu a seu filho. Eu vou explicar já já o que é esse estender-se. Pera, era isso que a gente... Não, a gente já leu. Era aqui, ó. Desculpa, gente. É esse aqui que a gente já tinha lido aquele lá, né? Então, a expiação é como defesa. Tu podes fazer qualquer coisa que eu pedir. Eu te pedi para apresentar milagres e esclareci que os milagres são naturais, corretivos, curativos e universais. Os princípios de milagre, ele está se referindo àquele primeiro texto do primeiro capítulo. Não há nada que não possam fazer, mas não podem ser apresentados no espírito da dúvida ou do medo. Por quê? Porque quando nós estamos na dúvida e no medo, a gente está em quem? No ego, certo? Então não há nada que a gente não possa fazer. Ele está falando do sonho, ele está falando desse nível aqui. A menos que a gente esteja na dúvida e no medo. Quando tens medo de qualquer coisa, estás admitindo que ela tem o poder de ferir-te. Essa coisa da qual você tem medo, quando você tem medo, você está admitindo e reconhecendo que aquilo tem poder de te ferir. Lembra-te de que onde está o teu coração também está o teu tesouro. Ele está remetendo a um versículo bíblico. Aonde está o teu coração, ali estará também o seu tesouro, um versículo bíblico. Tu crês naquilo que valorizas. Se estás com medo, inevitavelmente estás valorizando de forma errada. Então, assim, tudo é valor. Se eu confio, eu estou tendo um valor positivo. Se eu tenho medo, eu estou colocando um valor na questão negativa. Então, você está valorizando de forma errada. A tua compreensão dotará, então, todos os pensamentos com igual poder e, inevitavelmente, destruirá a paz. A tua compreensão dotará, então, todos os pensamentos com igual poder e, inevitavelmente, destruirá a paz. Por isso que a Bíblia fala da paz de Deus que excede o entendimento. Então, a gente estava falando, agora há pouco, sobre entregar. Então, o que eu tenho que entregar? Aquilo que está me causando aflição, angústia, sofrimento e medo. Eu entrego para quem eu confio. Não é sobre ter fé, é sobre saber. Eu confio, eu sei
que vai se resolver. Não preciso ter fé naquilo que eu sei que é real. Entende? Por exemplo, se eu disser para você aqui, você tem fé que isso é um espelho? Você não precisa ter fé que isso é um espelho. Ora, se você sabe que é um espelho, entende? Tá percebendo qual que é a diferença? Essa paz é totalmente incapaz de ser abalada por erros de qualquer espécie. Olha que lindo, né? Voltando um pouquinho. Por isso que a Bíblia fala da paz de Deus que excede o entendimento. É um versículo bíblico também. E essa paz é totalmente incapaz de ser abalada por erros de qualquer espécie. Se eu estou me sentindo abalada por alguma preocupação, por alguma angústia, se eu estou ansiosa, é porque eu não estou na paz. Entende que é oposta, uma coisa é oposta da outra? Não é possível eu estar ansiosa, chateada, angustiada, aflita e estar na paz. Se eu estou ansiosa, aflita e angustiada, é porque eu não entreguei. É porque eu não confiei. Eu estou segurando. Entende? Nega que qualquer coisa que não venha de Deus tenha a capacidade de afetar-te. Esse é o uso apropriado da negação. Ele está nos dando uma ordem para a gente negar que qualquer coisa que não venha de Deus possa ter a capacidade de nos afetar. Então, essa é uma forma boa da gente usar a negação. Não é usada para esconder nada, mas para corrigir o erro. Ela traz todos os erros à luz. E como o erro e a escuridão são a mesma coisa, só que são energias opostas, né? Luz e escuridão são a mesma coisa, só que a diferença é que mais luz e menos luz. Então, se aqui eu tenho luz e eu vou me afastando da luz, eu vou ficando o quê? Na sombra e depois na escuridão, certo? Mas é a mesma coisa. Isso é muito legal, né? Alguém abriu o microfone? Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu voltar aí para ver. Não, é que às vezes faz uns barulhinhos aqui dentro do meu ouvido no fone e eu acho que alguém tá falando alguma coisa. Deixa eu voltar lá. Não é usada para esconder nada, mas para corrigir o erro. Ela traz todos os erros à luz. E como o erro e a escuridão são a mesma coisa, corrige o erro automaticamente. Então, quando eu consigo entregar, confiar, eu consigo ter paz. Se eu tenho paz, eu não estou equivocada. Eu não estou na escuridão. Porque, pensa só, você andar no escuro. É muito difícil andar no escuro, certo? Você não sabe aonde pisar. Mas quando você entrega e confia, é a mesma coisa que você acender a luz. Entende? Porque o que nós, seres humanos, podemos ver? Até onde a nossa visão natural consegue enxergar as coisas? A nossa visão é pouca. A gente consegue ver só até alguns passos à frente. Mas a gente concorda que o eu superior, essa voz de Deus, esse divino, em mim, ele consegue enxergar de cima para baixo, então ele consegue ver todo o cenário. Então, quando eu entrego, eu tô dizendo assim, olha, eu não tô conseguindo enxergar tudo, mas você tá. Então eu confio que a porta vai se abrir. Aí eu não faço nada, Lu? Eu cruzo os braços? Obviamente que não. Tem as coisas que você precisa fazer, como ser humaninha, né? Então, tem ações que você precisa fazer. E tem momentos que até tem algum esforço da sua parte, porque tem coisas que a gente não gosta de fazer, que são as coisas que a gente deixa para depois, que é as coisas que a gente gosta menos de fazer. E aí, quando a gente vai fazer elas, a gente precisa se esforçar. Por exemplo, ir na academia, fazer exercício todos os dias, cuidar da alimentação, dizer não para um alimento. Por exemplo, eu que vendo, eu preciso entrar em contato com os clientes, oferecer, eu preciso estar diariamente nas redes sociais. Então, tem algumas coisas que eu preciso fazer.
Mas essas coisas, elas não podem ocupar todo o meu tempo, porque não depende só do meu fazer, depende da entrega. E aí eu vou e faço algumas ações inspiradas, entende? Mas a parte do confiar é uma parte muito grande, é o feminino em nós. É entregar e confiar, entendeu? Também é uma ação, também é masculino. E tem a parte do masculino que é o fazer as coisas aqui que a gente precisa fazer. Porque o curso, Jesus fala no curso que a gente não deve ser estranhos no mundo. Então a gente tem que trabalhar, estudar, fazer tudo que todo mundo faz. Você tem filho, você tem que cuidar, levar na escola, fazer tudo que todo mundo faz. Você não pode ser um estranho no mundo. A pessoa não vai olhar para você e falar assim, essa daí segue um curso em milagres. Igual algumas religiões que as pessoas andam com roupas estranhas, correntes amarradas na cintura. Não sei se vocês conhecem do que eu tô falando. Ai, Deus, aqui na Zona Norte, principalmente aqui no Horto, o pessoal daquela religião. Putz, estava aqui na ponta da língua, fugiu. Então, se fugiu, não era para falar. Eles usam parecendo uns roupões marrons com uma corda amarrada na cintura e umas botas de couro. Todo mundo anda igual, homens e mulheres. Se você vê de costa, não sabe quem é quem. Então, entende? Aí você bate o olho, sabe aqueles monges que a gente vê no aeroporto, na rodoviária, de roupa laranja? Ou monges budistas? Você já sabe que é. Sabe os monges zazen, que são os carecas? Você já sabe o que é. Aqui no caso, não. Não é para você ser estranho no mundo. Vou ler só esse último trecho. A verdadeira negação é um instrumento de proteção poderoso. Podes e deves negar qualquer crença em que o erro possa ferir-te. Esse tipo de negação não é um encobrimento, mas uma correção. A certeza da tua mente depende dele. A negação do erro é uma forte defesa da verdade. Mas a negação da verdade resulta em criação equivocada, que são as projeções do ego. O ego não cria, tá, gente? O ego projeta. Ele não cria. Só quem cria é a fonte criadora. A fonte criadora é que cria e emana tudo. O ego só projeta o que já existe, o que já foi criado. Então ele está falando aqui que a negação é um instrumento de proteção poderoso. Para gente que estuda um curso em milagres, o que é a negação? Para nós todos que estudamos espiritualidade de modo geral, né? Negar aquilo que, por exemplo, eu gosto de política, mas a política me tira da paz. Ontem mesmo, uma notícia política que me deixou extremamente irritada. Engraçado que ontem eu tive uma notícia boa, uma notícia ruim na política, que eu fiquei feliz e fiquei boa. E fiquei triste. Sabe essa variação? Porque tudo que é no mundo é polar, é dual. Tem as coisas boas e ruins. Então, lidar com política, ficar olhando para a política, dando atenção e dando foco, me estressa e esvai a minha energia. Para que eu estou dando foco nisso? Por exemplo, qualquer outra coisa no mundo. Qualquer outra coisa no mundo que seja um pêndulo. Lembra que a semana passada a gente falou sobre os pêndulos? Os pêndulos nos arrastam a nossa atenção, a nossa energia, o nosso foco, que eu deveria estar pondo em mim e naquilo que eu quero manifestar, criar, eu tô dando atenção pro pêndulo, entendeu? Então, negação, é aqui onde eu preciso negar, é fazer um uso bom da negação. Podes e deve negar qualquer crença em que o erro possa ferir-te. Esse tipo de negação não é um encobrimento, mas uma correção. Então, quando eu escolho não ficar olhando para a política e dando a minha atenção horas e horas a fio, é uma escolha que eu estou fazendo. A certeza da tua mente depende disso, dessa decisão, dessa negação. A negação do erro é uma forte defesa da verdade, mas a negação da verdade resulta em criações equivocadas. Então a gente não entende por que tá tudo. Por que a gente está criando M? Por que eu estou criando essas. Entendeu? A gente não entende. Que são as projeções do ego, a serviço da mente certa. A negação do erro liberta a mente
e restabelece a liberdade da vontade. Liberdade da vontade. A vontade certa, a vontade baseada na verdade, traz liberdade para nós. Quando a nossa vontade é sequestrada por algo, como por exemplo a política ou qualquer outro pêndulo que arrasta a gente perde a liberdade. As pessoas que estão presas em pêndulos, elas acham que são livres, mas não são. São escravas do algoritmo, entende? Quando a vontade é realmente livre, não pode criar equivocadamente, porque só reconhece a verdade. Quando a vontade é realmente livre, não pode criar equivocadamente, porque só reconhece a verdade. É isso, esse trechinho que eu queria ler. A gente está indo em passo de tartaruga, então talvez em 35 anos a gente consiga terminar de ler o livro texto. Talvez a gente leve 35 anos para conseguir terminar de ler o livro texto, mas tá tudo bem. Ou pelo menos é nessa encarnação, né? Então não vai ser nessa encarnação. Não, peraí. Não, pelo menos é nessa encarnação. Pelo menos é nessa encarnação, sim, nessa encarnação, porque eu não vou ter outra. Eu escolho sair da roda de Sansara. Eu vou estudar. Eu não sei quantos anos eu tenho por aqui, mas eu escolho passar todo esse tempo aqui com Jesus num curso em milagres, com o Espírito Santo, para não precisar voltar. Mas se precisar, a gente volta a fazer o quê, né? Ai, meus amores. Alguém quer comentar algo? Uma coisa do filme? Fala de novo, Cris. Do filme que a gente assistiu essa semana? Você falou que a Vocês, gente ia comentar e ia ter um filme pra semana que vem. Vocês assistiram a. Meu nome é. Como é que é? Ah, esqueci o nome dela. Alguém lembra? Agneta, né? Agneta. Isso. Agneta. Meu nome é Agneta. Você assistiu? Eu achei bem legal. Você também Uma assistiu, Val? reviravolta. Nossa, gente, esse filme é muito lindo. Eu vou assistir ele de novo esse final de semana, no momento que eu estiver sozinha na sala de TV, porque às vezes eu tô em companhia, dificilmente eu assisto algo sozinha, e eu quero filmar com meu celular algumas partes, porque eu quero comentar lá no Instagram, porque é uma lição para nós mulheres, né? A história da Guineta. Quantas. Você já assistiu, Lili? Não, eu me Não? lembro não. Tá no Netflix, é recente, entrou a semana Ah, então passada esquece. Não tem isso no Netflix. no. Não tem? Não. Ah, é muito interessante, eu gostei demais. A gente precisa olhar para isso, né? Aquela mulher, como todas nós, né? Aquela heroína, eu vejo muita heroína nela, né? Que criou os filhos, que cuida de tudo, da casa, trabalha fora. E aí, quando ela tá sozinha no quarto dela, o marido dorme no quarto do lado, ela se dá o direito de ser quem ela é, comer o que ela quer, tomar vinho, assistir o que ela gosta, escondidinha no quarto dela. Mas para a sociedade, ela é aquela pessoa correta que vive aquele dia a dia meio que engessado da sociedade sueca, né? Eu estava dando até uma pesquisada como que é a sociedade sueca e aí ela vive como se fossem dois mundos, né, diferentes, né? Muita gente faz isso, né? Como se a gente vivesse uma vida hipócrita, demagógica, né, para as outras pessoas verem, e uma outra vida quando a gente está em quatro paredes e ninguém tá vendo. Nem o marido dela via o que ela fazia. Você vê que quando ele entra no quarto dela, ele toma um susto. Ele vê aquele vinho, aqueles queijos, ele fala: "Você bebe?", né? Ele acha super estranho, porque é um lado dela que ele não conhecia. Então, o quanto que a gente também esconde as coisas que a gente realmente quer ser, fazer, expressar, que a gente não faz porque a gente tem medo e vergonha, sabe? E a gente não assume, não reconhece os nossos outros lados, né? E aí ela só foi viver quem ela é de verdade, se expressar quando ela foi morar na França. Aí lá na França ela se deu ao direito de viver e ser quem ela queria ser. Aí ela percebeu que a vida dela toda estava errada e precisava mudar.
Então, tem tantas lições ali que dá para fazer uma sequência de uns 20 vídeos no Instagram lá, que eu vou fazer para nós. Meninas, é isso. Eu vou parar aqui de filmar, de gravar. Então, um beijinho para quem tá em casa. Até a próxima. Se você gostou desse vídeo, peraí, meninas, fiquem aí. Se você gostou desse vídeo, curta ele aqui, se inscreva nesse canal, comenta aqui o que te chamou a atenção nesse nosso encontro com Jesus de hoje. Semana que vem tem mais. Se você quiser participar ao vivo, porque eu vi que tem gente assistindo. Se você quiser participar ao vivo, na descrição desse vídeo tem o meu WhatsApp. Você entra lá, me chama pra gente conversar. Beijinho. Deixa eu parar aqui. Aí eu apertando o botão errado.